Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula vamos falar sobre eletrostática, nossa primeira aula de eletrostática e os conceitos de carga elétrica elementar e carga elétrica de um corpo. Vamos à aula? Muito bem. No modelo atômico atual, uma simplificação aqui bem tranquilinha do modelo atômico atual, o átomo é constituído por um núcleo, onde reside mais de 99% da sua massa. Esse núcleo é constituído pelos núcleons, que são os prótons e os nêutrons. Os prótons convencionalmente com carga positiva e os nêutrons sem carga. Em volta desse núcleo, desse caroço, existe a eletrosfera, onde residem os elétrons, que para manter a neutralidade do átomo e, portanto, a neutralidade da matéria, tem carga convencionalmente negativa. Muito bem. A carga elétrica elementar seria a menor gotinha de carga elétrica que existe na natureza. Seria a carga elétrica do próton e a carga elétrica do elétron. Ela foi medida pela primeira vez no início do século XX pelo Robert Millikan e sua equipe e mostrou a quantização da carga, ou seja, a carga elétrica de um corpo, no caso de partículas de óleo, gotículas de óleo, era sempre um múltiplo, de um número que foi determinado como sendo, em unidades do sistema internacional, derivada do sistema internacional, 1,6 vezes 10 a menos 19. Essa derivação é o Coulomb, C maiúsculo. Então, a unidade de carga elétrica derivada do sistema internacional é o Coulomb. Então, a carga do elétron, assim como a carga do próton, então a carga do próton é mais uma carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb positivo, e a do elétron é menos uma carga elementar, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. E o nêutron não possui carga. O nêutron foi postulado, na verdade, para justificar a conservação da energia em decaimentos. Mas deixemos o núcleo para a física nuclear. O que nos interessa no estudo da eletricidade está na eletrosfera. Tá? Então, podemos aqui verificar o conteúdo da carga do próton e do nêutron, por exemplo, a partir da carga elementar e os seus constituintes. O próton e o nêutron não são partículas elementares, Eles são constituídos de partículas ainda menores chamadas quarks. Então a composição dos prótons e dos nêutrons, cada próton possui 3 quarks, assim como cada nêutron. Existem 6 quarks postulados na teoria quântica. No caso dos prótons e nêutrons, seriam 2 quarks up para o próton e 1 quark down. 2 quarks up e 1 quark down. E, no caso do nêutron, seriam 2 quarks down e 1 quark up. Muito bem, o próton ele possui 2 quarks up e 1 quark down. Então, para que ele tenha uma carga final, uma carga total igual a uma carga elementar, a carga de cada quark up é positiva e vale 2/3 da carga elementar. Mas, professor, a carga elementar não é a menor gota, uma quantidade de carga que existe na natureza, como é que eu posso ter uma fração? É que os quarks eles não existem no universo atual isoladamente, eles existiram isoladamente no início da formação do universo. Então o modelo padrão de partícula, da física de partícula, diz que cada quark up tem 2/3 da carga elementar e um quark down tem 1/3 negativo da carga elementar, o que justifica a carga do próton. Então 2 quarks up, 2 vezes 2/3, 4/3 positivos, e 1 quark down menos 1/3 da carga elementar, teremos 3/3 ou 1/2 da carga elementar. Já o nêutron, ele possui 1 quark up, então 1 quark up, 2/3 de E positivo e 2 quarks down. Então, cada um tem menos 1/3, então menos 2/3 mais 2/3, 0, o que justifica a carga, aqui é nêutron, tá, pessoal? A carga do nêutron, portanto, é 0. Tudo bem? Muito bem. Então, a carga elementar é a carga do próton e a carga do elétron. Então, o próton e o elétron são pedacinhos de matéria que são portadores da chamada carga elementar. A carga elétrica, portanto, é uma propriedade da matéria, assim como a massa, por exemplo. Tudo bem? Vamos lá. Então, falamos da carga elementar, agora vamos falar da carga elétrica de um corpo. Ora, um corpo é constituído por vários átomos. Então, nós dizemos que um corpo está carregado positivamente quando ele perde elétrons, quando ele tem falta de elétrons. Então, a carga do corpo vai ser positiva, porque ele perdeu coisa negativa, perdeu elétrons. Então, vamos entender cada cruzinha dessa como uma ausência de elétrons, de carga negativa. Então, ele perdendo elétrons, ele fica carregado positivamente.
e a carga total dele vai ser o número de elétrons que ele perdeu vezes a carga elementar, aquela gotinha que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Um corpo negativamente carregado, por outro lado, ele tem excesso de elétrons, então ele passou por um processo em que ele recebeu elétrons, então a carga total dele vai ser negativa e é igual a N, que é o número de elétrons que ele recebeu, vezes a carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então ele apresenta um excesso de elétrons. E um corpo eletricamente neutro? É um corpo que não tem nem excesso nem falta de elétrons, então esse número N é zero. Então a carga total do corpo é nula. Então a carga elétrica ela é quantizada. Então a quantidade de carga que um corpo pode ter, pode reter, é sempre proporcional a um valor fundamental, que é a carga elementar. Tudo bem? Então a carga de um corpo é o produto N vezes E, mais ou menos. Se ele perde elétrons mais, se ele ganha elétrons menos. Onde N é o número de elétrons que ele ganhou ou que ele perdeu, multiplicado pela carga elementar. Beleza. Bom, como é que um corpo ganha ou perde elétrons? Então falemos aqui dos chamados processos de eletrização. O primeiro é aquele que deu origem ao estudo da eletricidade lá no século VI a.C., descrito pelo Tales de Mileto. Né? Quando dois corpos, dois materiais são atritados, eles possuem a propriedade de atração mútua. Né? A lei básica da eletricidade é que corpos de cargas diferentes se atraem e de cargas iguais se repelem. Então, se pegarmos dois materiais inicialmente descarregados, esse é o único processo de eletrização no qual os corpos podem estar neutros inicialmente, e atritarmos, né? A eletrização por atrito também é chamada de triboeletrização. Né? O prefixo tribo está associado à fricção, a atrito. Então, quando atritamos, por exemplo, um pedaço de vidro num pedaço de lã, o vidro vai ficar carregado positivamente e a lã negativamente. Ou seja, esse processo mecânico de atritar, de fricção, vai fazer com que um dos corpos perca elétrons, no caso o vidro, fica positivo, e esses elétrons são transferidos para o outro corpo durante a fricção. No caso, a lã recebe esses elétrons. Então, relativamente ao vidro, a lã é um receptor de elétrons. Relativamente à lã, o vidro é um doador de elétrons. Então, após o processo de eletrização por atrito, independente do material usado, aqui eu usei o vidro e a lã como exemplo, eles sempre vão adquirir carga de sinais contrários. Então, é o único processo em que podemos eletrizar dois corpos com sinais opostos, esses corpos estando inicialmente neutros. E também um processo preferencialmente em isolantes, né? Materiais que não são bons condutores de eletricidade, como veremos mais à frente. Muito bem. Aí vem a pergunta, professor, como é que você sabe que o vidro fica positivo e a lã fica negativo? Ora, em princípio você não tem como saber quem vai ficar positivo e quem vai ficar negativo, a menos que a questão, o problema, lhe informe. Então, por exemplo, se ele disser para você que o corpo A perdeu elétrons, de fato ele fica positivo. Esses elétrons só podem ter ido para o corpo B, que vai ficar negativo. Isso significa que a quantidade de carga antes dos dois corpos somada tem que ser igual à quantidade de carga depois, se o sistema estiver isolado, como vamos ver já já. Então, esses dois corpos estavam inicialmente com carga nula e a soma depois, se o sistema estiver isolado, também vai ser zero. Né? Então, se esse aqui é zero e esse é zero, zero mais zero é zero. Esse daqui, por exemplo, se adquirir uma carga mais que o outro, se o sistema estiver isolado, forçosamente tem que adquirir uma carga menos que, de forma que mais que menos que seja zero. Agora, como saber, por exemplo, como é que eu sei que o vidro, quando atritado com a lã, fica positivo e a lã fica negativa? Muito bem. Para isso eu tenho que conhecer a chamada série triboelétrica, que é uma série obtida experimentalmente, né, em laboratório, com diferentes materiais. Né? Esses materiais, quando são atritados mutuamente, eles vão adquirir, ganhar elétrons e ficar negativos, ou perder elétrons e ficar positivos. Sempre vão adquirir carga de sinais opostos. Mas, de acordo com a sua configuração atômica, um em relação ao outro tem mais facilidade de perder ou de ganhar. Nessa tabela, quem está em cima da tabela, ao ser atritado com quem está embaixo, vai ficar positivo. Por exemplo, se eu atritar vidro na lã, como nós vimos anteriormente, o vidro está acima da lã na série triboelétrica. Então o vidro vai perder elétrons e vai ficar positivo. E a lã vai ganhar elétrons e vai ficar negativo. Por outro lado, se eu atritar a lã num pedaço de madeira, a lã está acima da madeira na série triboelétrica. Então a lã vai ficar positiva, vai perder elétrons e a madeira vai ganhar elétrons. Agora, se eu atritar a madeira numa borracha dura, a madeira está acima da borracha dura na série triboelétrica. Então a madeira vai perder elétrons e vai ficar positiva, e a borracha dura vai ganhar elétrons e ficar negativa. Agora, se eu pegar a borracha dura e atritar num filme de PVC, a borracha dura vai ficar positiva e o filme de PVC vai ficar negativo. Então, gente,
de acordo com a série triboelétrica, eu posso ter uma ideia de quem vai perder elétrons e quem vai ganhar elétrons. Então é uma tarefa relativa, né? Ou seja, o vidro, em relação à lã, fica positivo, mas o vidro, se eu atritar, por exemplo, na pele humana seca, o vidro vai ficar negativo. Enfim, então a partir da série triboelétrica podemos saber quem vai ficar positivo e quem vai ficar negativo. Ok? Fora isso, a questão, o problema tem que te informar quem perdeu ou quem ganhou elétrons. No final, os corpos devem adquirir cargas de sinais opostos. Tudo bem? Bom, resumindo toda a nossa aula aqui, o princípio de conservação da carga elétrica diz o seguinte: se o sistema estiver isolado, a soma algébrica de cargas permanece inalterada. Quer dizer, a soma algébrica, o somatório algébrico das quantidades de cargas dos corpos antes do processo, seja ele de atrito, contato, tem que ser igual ao somatório algébrico de cargas depois do processo. Ou seja, é a conservação da carga. Ou seja, as cargas elétricas só podem ser transferidas por portadores. Isso levou à descoberta, por exemplo, do elétron como portador da carga elementar. Então, se eu tenho 0 e 0 de carga, depois do processo eu tenho que ter 0, 0 no somatório total. Então, se eu tiver dois corpos descarregados anteriormente, 0. Se o sistema estiver isolado e um adquirir uma carga mais que, o outro tem que adquirir uma carga menos que, para que a soma permaneça 0. Na próxima aula veremos isso com mais detalhe na eletrização por atrito. Tudo bem? Beleza. Muito bem, pessoal. Nessa primeira aula falamos da carga elementar, da carga de um corpo e o primeiro processo pelo qual os corpos podem adquirir carga elétrica, que é a eletrização por atrito. E tivemos uma ideia do princípio de conservação da carga elétrica. Na próxima aula, prosseguimos nos processos de eletrização, dessa vez com a eletrização por contato. Até lá e um abraço.